E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero dar uma resposta aqui, né, a um protestante, no geral, ao protestantismo, né, no geral, porque eu acabei de ver um vídeo, mais um vídeo relacionado, né, a Maria, relacionado, né, a imagens. O cara colocou esse vídeo. Ele passou em frente a uma fazenda e tem uma imagem grande de Nossa Senhora. Segundo ele, vai dar uns 2 metros de imagem, né? Tem uma cerca, tem ali um lugarzinho coberto e tem uma imagem de Nossa Senhora ali. Nossa Senhora Aparecida. E o sujeito, né, esse camarada, para o carro lá, faz um vídeo, xinga a imagem, né? Chama a imagem de maldita imagem, né? Imagem maldita. E aí, a gente, como católico, é lógico que a gente dá a nossa resposta, né, respeitosa, né, a esse tipo de pessoas. Peraí, se quando você vê uma imagem de Nossa Senhora, você lembra de quem? Nossa Senhora é quem para você? Primeiro ponto é isso. Ela é quem? Ela é maldita para você? O fato de ter uma imagem dela, a imagem é o quê? É uma fotografia. Naquele tempo não tinha um recurso de hoje, né? No tempo que Maria viveu, com o seu filho Jesus Cristo, com os santos apóstolos, nem estava ali com uma câmera fotográfica, tirando foto ali, enviando, né, no WhatsApp. Não existia isso. Então, as pessoas das primeiras gerações ali, dos primeiros séculos, já desenhavam figuras, né, nas catacumbas, nas cavernas, né, por onde andava, já tinha um registro de que a humanidade sempre se comunicou dessa maneira, fazendo essas gravuras, né? Inclusive, você encontra, né, as primeiras igrejas que tem história, né, da humanidade, tinha lá a figura de Maria, figura de Cristo, figura dos apóstolos. Então, quando você vê uma figura de Cristo, você lembra de Cristo, né? Então, esse vídeo é exatamente para dizer, né, aos nossos irmãos separados que para nós católicos, Jesus Cristo não é ídolo. Então, se você vê uma imagem de Cristo em frente a uma fazenda, você vai dizer que é a imagem maldita de um ídolo? Então, Jesus Cristo para você está dizendo que é maldito, que é um ídolo, né? Se você vê uma foto de Maria, uma imagem de Maria, né? Foto não tem. Se você vê uma imagem de Maria, você vai dizer que é uma imagem maldita de um ídolo, de um ídolo, de uma deusa. Você não conhece a história de Maria, né? Então veja, a gente vem aqui de vez em quando, né, defender a nossa fé católica, porque não é possível, né, não é possível o cidadão passar em frente, né, uma fazenda e ver ali uma imagem de Maria, que o proprietário provavelmente, né, quis fazer essa representação, né, esse ato, e você passar em frente à imagem de Maria e chamar de maldita, chamar aquela imagem de maldita. Aí eu pergunto, mais uma vez, Nossa Senhora para você é maldita? A mulher cheia de graça, escolhida por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador, você diz que ela não tem credibilidade? Meu Deus, né? Que cegueira. E engraçado que você vai ver os comentários, os seus seguidores, né, desse sujeito que colocou esse vídeo, estão ali aplaudindo. Aí coloca um monte de textos bíblicos. Não existe, né, o desafio nesse protestante e o protestante do mundo inteiro, de ponta a ponta. Não existe, né, isso nas Sagradas Escrituras que ele quer imputar à Igreja Católica sobre as imagens. As imagens que a Bíblia proíbe são imagens de ídolos. Imagens, sim, condenadas até pela Igreja Católica. A Igreja Católica condena, né, o uso da imagem dos ídolos. Tudo que é de superstição, de idolatria, a Igreja Católica condena. Então,
Eu desafio, né, aos protestantes a mostrarem nas Sagradas Escrituras a proibição de confeccionar a imagem de Cristo. E eu desafio ele a mostrar que uma imagem de Cristo é uma imagem de ídolo. Que a imagem de Maria é uma imagem de ídolo. Que a imagem dos santos católicos é uma imagem de ídolo. Isso é tudo desonestidade pura. Veja, desonestidade pura chamar as imagens católicas de ídolo. Chamar os católicos de idólatras, porque tem imagem de Cristo e de Maria e dos santos, é desonestidade pura. Você que faz isso, ou você é cego, né? É cego espiritualmente, né? Uma cegueira invencível, ou você é desonesto. Olha, escuta o que eu vou dizer para você aqui. Ou você é cego mesmo, tá cego mesmo, não está conseguindo notar que uma imagem de Cristo, uma imagem de Maria, você não pode chamar de maldito ídolo, você não pode dizer que ali é a imagem de um ídolo, porque não é, porque Cristo não é ídolo, Maria não é ídolo, e os santos católicos não são ídolos. Então por que você chama os católicos de idólatras? Porque tem essas imagens? Porque anda com essas imagens? Veja só o ódio do diabo. Ao deparar com a imagem de Maria, ele se enche de ódio. Diz, olha, um ídolo maldito, uma imagem maldita. Eu pergunto para você, se você estiver aí vasculhando nos seus álbuns, né, de fotografias, e você vê uma imagem, uma foto do seu avô, do seu bisavô, uma foto de alguém da sua família que já faleceu, e você vai ver aquela foto e você vai dizer, que foto maldita. Você vai dizer isso com a foto da sua avó? Só diz isso, meu caro protestante, só diz isso quem tem ódio no coração daquela pessoa, né? Se você vê a foto do seu pai que já faleceu, da sua mãe que já faleceu, da sua avó que já faleceu, de um parente seu que já faleceu, se você vê a foto dela, dessa pessoa, e chamar de maldito ídolo, se você vê essa foto, chamar assim, você só faz isso porque você tem ódio no coração daquela pessoa. Agora, se for uma pessoa que você ama, você vai respeitar, né? Você vai olhar para aquela foto e você vai aprender. Olha a diferença, você vai aprender, você vai crescer, né? Você vai meditar. Nossa, esse meu avô tinha uma história bacana, eu gostava dele, tal, né? Mas se você chamar de maldito, você chega na casa de uma pessoa, às vezes tem foto na geladeira, né? Tem aquelas fotos coladas na geladeira, em algum canto ali tem um quadro com uma foto. Sempre tem a foto de alguém que já faleceu, né? Sempre tem ali um quadro. E você vai olhar e vai dizer, maldita imagem, maldita foto, maldito ídolo. Veja que ódio que essas pessoas têm, né, no coração, a ponto de parar na beira de uma estrada, na fazenda de outra pessoa ali, e olhar aquela imagem chamada de maldita. Eu sou sincero aqui em dizer, só faz isso o cego mesmo, o cego que tem aquela cegueira invencível, ou o desonesto, né? Ou aquele cara, sujeito desonesto, né? Aquele sujeito desonesto. E para finalizar nosso argumento aqui, mais uma vez, né, eu falo para os protestantes, pesquise a vida de um santo católico, pesquise a vida de São Francisco de Assis. Pesquise a vida de Nossa Senhora. Quem era Nossa Senhora? Olhando para Nossa Senhora, se a gente imitar o modo de viver de Nossa Senhora, eu falo para você, meu irmão protestante, se a gente imitar, se as mulheres, se os homens, se nós imitarmos o modo de vida de Maria, a gente vai ser salvo sim ou não? Desafio você a meditar isso aí. Então, se você seguir o modelo de vida de Nossa Senhora, você é salvo sim ou não? Me diga. Se você seguir o exemplo de Nossa Senhora, você é salvo sim ou não? É salvo, né? Se você seguir o exemplo de São Francisco de Assis, você vai ser santo e salvo, consequentemente, sim ou não? Sim. Se você seguir o exemplo dos santos, você vai ser salvo sim ou não? Uma vez eu perguntei aqui nos comentários, né, para os protestantes, o que é que você acha dos santos católicos? Teve uns que disseram, não, os santos católicos, Maria e os santos católicos, são exemplos de vida. Veja só, eles são exemplos de vida.
Eles são exemplos de vida. Só para Satanás que ele não é exemplo de vida. Só para o capeta, né? Só para o diabo que ele não é exemplo de vida. Que aí o diabo tem ódio dos santos católicos e de Nossa Senhora. E de Cristo. Porque o ataque a Nossa Senhora e o ataque aos santos católicos é o ataque a Cristo. O ataque à mãe de Cristo é o ataque a Cristo. E o diabo sabe disso e usa dessas figuras que estão cegas espiritualmente ou são desonestas. Quem ataca a mãe de Deus, quem chama de maldita, né, uma imagem de Nossa Senhora, está chamando Nossa Senhora. E aí, consequentemente, está atacando o seu filho Jesus Cristo. E como é que você diz que é amigo de Cristo? Como é que você diz que é amigo de Cristo atacando a família de Cristo? Olha que absurdo. Para finalizar o meu raciocínio, se você seguir o exemplo de Maria, se você seguir o exemplo de Cristo, se você seguir o exemplo dos santos católicos, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar santo. Vai se tornar exemplo para outras pessoas também. É ou não é? Você vai se tornar exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores. As Sagradas Escrituras, em Hebreus 13, versículo 7, eu acho, ou é 6, pede para a gente imitar os nossos dirigentes na fé, os santos na fé, os falecidos. Então, o que nós católicos estamos fazendo, meus amigos, é cumprindo as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras pedem para a gente imitar os santos. Se você seguir o exemplo de um santo, meu irmão protestante, vai acontecer o que com você? Se você largar tudo para seguir a Cristo, como os santos fizeram, seguindo o exemplo dos santos. Se você observar a vida dos santos e seguir o modelo deles, eles são setas que nos levam para Deus. Se você seguir o modelo de santidade dessas pessoas, o modelo de santidade de Maria, você vai ser santo ou não? Vai ser, né? Agora, se você seguir o exemplo de um ídolo, olha a diferença. Se você seguir o exemplo de um ídolo, você vai para onde? Você vai se perder. Você vai para longe de Deus. Então, observa, meus irmãos, o que muitos protestantes estão fazendo. Confundindo os santos católicos com os ídolos que a Bíblia proíbe. E o meu questionamento é esse. Se você seguir um ídolo, você vai se perder. Porque o ídolo te afasta de Deus. Te leva para longe de Deus. É ou não é? Seja honesto. Se você seguir o exemplo de um ídolo que transforma seu corpo, que faz tudo que não presta, que é um mau exemplo. Se você seguir um ídolo mundano, nojento, como eu costumo dizer, você vai para onde? Você vai para longe de Deus. Agora, se você seguir o modelo de santidade dos santos católicos, se você seguir o modelo de santidade de Maria, você vai para onde? Vai para Deus. Então, essa é a nossa fé católica. Quando a gente segue o modelo de um santo, quando a gente respeita a imagem de um santo, a gente está respeitando, né, o santo, aquela história do santo, respeitando Maria, respeitando Cristo. Quando a gente olha para a imagem de Cristo no crucificado, a gente medita, a gente reza ali diante daquela imagem. Aquela imagem é um sinal que ele nos ajuda a rezar. As imagens nos ajudam a rezar. Totalmente contrário dos ídolos. Então, digo, repito e vou continuar fazendo isso. Ou você é totalmente cego espiritualmente, ou você é totalmente desonesto. Quando você diz que os católicos são idólatras, por quê? Porque aí você está comparando Jesus Cristo, Maria e os santos com os ídolos. Você está comparando as imagens que nós temos com os ídolos. Então você, das duas, né? Uma tem que ser, ou é desonesto mesmo, ou você é cego espiritualmente. Talvez com estudo, talvez com paciência, talvez se você temer a Deus, você faça um estudo sincero. Se você for temente a Deus, eu peço a você, eu desafio você a fazer um estudo sincero. Faça um estudo sincero. De onde vêm as imagens católicas? É as imagens que a Bíblia proíbe? Se você vê que aquelas proibições que tem nas Sagradas Escrituras é
é a mesma coisa das imagens católicas, eu deixo de ser católico. Se você mostrar na Bíblia as proibições que tem de confeccionar imagem, de confeccionar, né, imagem de ídolos, se você me mostrar que é exatamente a mesma imagem católica, a mesma origem das imagens católicas, eu deixo de ser católico. Por que eu digo isso? Porque eu já li a Sagrada Escritura inteira e tenho convicção, né, absoluta que você nunca vai encontrar as imagens católicas sendo proibidas na Sagrada Escritura. Porque as imagens católicas, elas surgem a partir da santidade de uma pessoa. A imagem de Cristo surgiu por quê? Porque Cristo foi enviado ao mundo, o verbo se fez carne, né? O próprio Deus quis ter uma... É como se ele quisesse mostrar a imagem de seu filho ao mundo. A serpente de bronze foi uma prefiguração. O próprio Cristo diz isso. Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem será erguido. Ou seja, aquilo é uma prefiguração do que temos hoje. A imagem de Cristo em um crucifixo. Entende? Olha aí a origem das imagens católicas. A imagem de Maria não foi uma imagem que a humanidade criou assim a partir do nada, não. É uma fotografia, é uma lembrança de uma pessoa real que viveu. Diferente das imagens dos ídolos que a Bíblia proíbe. Entende, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar nesse vídeo. Porque a gente fica indignado com essa malícia, né, protestante de atacar a fé católica. Cegos ou desonestos. Para ambas as coisas, para a cegueira espiritual e para a desonestidade, eu recomendo, né, a sinceridade. Seja temente a Deus, faça um bom estudo, leia a Sagrada Escritura inteira, verifique se há proibição de confeccionar a imagem dos santos católicos, né, de Maria, de Cristo. Onde Cristo proibiu a imagem dele? Onde foi proibida a imagem de Maria? E aonde é que tem cabimento de você fazer essa comparação de Maria com um ídolo maldito, né? Fica aí nosso argumento para a gente refletir. Jesus Cristo, Maria e os santos católicos não são ídolos. Não são ídolos. Entende, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.